Graça e paz, irmãos. Amém. Gostaria de convidar toda a igreja para abrir a palavra no livro de Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1. Graças a Deus, o pastor também perdeu um pouco do volume. Jaga isso. Resolve esse problema. Ano de 2018. Josué, capítulo 1, onde está escrito assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém. Nós temos aqui diante de nós um momento maravilhoso de a conclusão de uma etapa, conclusão de um ministério, de uma vida, começo de outra etapa, começo de outro ministério, assim, algo tão definido no coração de Deus, na história de Deus com o povo de Israel e também na história de Deus com toda a humanidade. Morre Moisés. Durante todo o tempo que Deus tirou o povo do Egito, antes que começasse isso, Deus diz para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo Israel e desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão e levá-los à terra que mana leite e mel. Então Deus se comprometeu com Ele mesmo e estava dizendo para Moisés: eu vou tirar do Egito e eu vou levar à terra prometida. Bem, nesse momento Deus já tirou do Egito. Deus tinha preparado Moisés desde que antes dele nascer, dando a eles dons, graças para tudo isso. Deus colocou Moisés para crescer no palácio de Faraó, para ter aquela mentalidade, aquela cultura necessárias que ele não ia receber se estivesse amassando barro para fazer tijolos. Uma vez que estava na hora, Deus leva Moisés a fazer o êxodo e agora está pronto Moisés. Deus tira o povo. Nós observamos que o ministério de Moisés foi do Egito ao limiar da terra prometida. Todas as coisas que Deus tinha que fazer nesse período, Ele fez através de Moisés. A Bíblia aqui nos diz que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras da sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés, a vida de todo Israel. Então nós vemos a grandiosidade de um ministério na época oportuna, na hora certa, no lugar certo, no deserto. Do Egito ao limiar da terra prometida. Quando esse povo chega aqui, então Deus diz: Moisés, agora você sobe. E
ali nas campinas de Moabe, Moisés sobe ao Monte Nebo, no cume de Pisga, Deus mostrou para Moisés toda a terra prometida. Olha, Moisés, vê aqui toda a terra prometida, tudo. Esta é a terra que, sob juramento, eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência eu darei essa terra. Moisés, eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas para lá tu não irás, vai morrer aqui. Moisés olhou toda aquela terra. Não sei se ele tinha vontade de chegar lá. A Bíblia não nos diz se ele chorou, se ele lamentou, se ele soluçou, mas a Bíblia antes diz para nós que os mansos possuirão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Que os mansos terão deleito sobre o deleito no Senhor. E foi o próprio Jesus Cristo que nos disse: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. A Bíblia também nos diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Como que este homem, então, não entrou na terra? Essa é uma das perguntas que algumas das pessoas me fazem. A Bíblia não diz que os mansos pisarão a terra. A Bíblia diz que os mansos possuirão a terra. Porque uma coisa é você pisar e a outra é você possuir. Quando Deus lhe promete alguma coisa, você possui. Você possui significa você toma por certo. Por quê? Porque Deus tem em todas as suas promessas o sim e o amém. Deus se responsabiliza por cada palavra que Ele diz. Nós não podemos tomar a palavra do pregador ou a profetada de quem quiser como promessa de Deus. Mas aquilo que Deus diz, aquilo Deus vai cumprir. O tempo, às vezes, na maioria das vezes, não é da nossa conta. Então, quando Deus diz: Moisés, aí, toda a terra que sob juramento eu prometi dar à tua descendência. A descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu te faço vê-las com teus próprios olhos, mas para lá tu não irás. Então, pela palavra de Deus, nós temos certeza de que Moisés olhou aquela terra. Talvez ele quisesse gritar: entra, Josué, entra, Israel, entra na terra que é nossa. Ele se deleitou, ele possuiu com prazer. É nossa, é de Israel. Talvez se lembrou de quando ele viu um egípcio açoitando um dos irmãos dele, lá no Cairo. Talvez ele lembrou do quanto ele viu aquele povo sofrer. Ele lembrou de tudo o que tinha acontecido e se deleitou na terra que Israel ia pisar. Começa então um novo momento. A Bíblia diz que ali morreu Moisés, servo do Senhor. Ele tinha a idade de 120 anos quando morreu. E a Bíblia diz que Deus sepultou Moisés ali em Moabe. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias e nós sabemos que Deus o sepultou. Deus o sepultou. E Deus sepultou
num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Que coisa boa que ninguém sabe. Senão o povo estava brigando até hoje pela sepultura de Moisés. Mas tudo bem. Agora, 30 dias, o povo está pranteando lá embaixo. Deus desce e diz para Josué: Josué, meu servo Moisés morreu. Está morto. Morto, você entende? Morto. Não vai fazer mais nada. Não vai aparecer aqui. Não vai dar ordem. Vai ter nada disso. Não vai ter nada disso. Começa uma nova fase. Agora é você. Você vai atravessar esse Jordão com Israel. Ele morreu. Dispõe-te agora. Atravessa o Jordão com o povo de Israel. A terra que eu dou. Eu que dou. Tu vais atravessar, mas quem está dando sou eu. Então eu sou responsável. Todo lugar onde pisar a planta dos teus pés eu te tenho dado. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Você pode imaginar o susto desse rapaz? O susto que ele tomou? Como eu vou substituir um homem que falava com Deus face a face? Que estendeu a mão sobre o mar se abriu. Que batia na rocha, ela produzia água. Levantava a mão na guerra, Israel era vencedor. Como eu vou substituir esse homem que tinha a cultura de Moisés, um homem que era um príncipe? Deus está dizendo para ele: ei, como eu fui com Moisés, serei contigo. Quem abriu o mar não foi Moisés. Ele estendeu a mão e eu abri o mar. Ele batia na rocha e eu tirava a água. Fui eu. Ele levantava a mão, eu dava vitória. Quem falava com ele era eu. Então, do jeito que eu fiz com ele, serei contigo. Mas tem um detalhe. Tu não vais te afastar do livro da lei. Medita nele de dia e de noite. Se tu queres sucesso, se tu queres prosperidade, fica com a palavra. Deus aqui está encerrando uma época. Ele tira a presença de Moisés. Moisés liderou. Moisés foi a pessoa na frente. Moisés foi o grande profeta. A Bíblia diz por boca do profeta Oséias, no capítulo 13 do livro de Oséias, que Moisés é profeta. E Deus usou esse profeta para tirar seu povo do Egito. Toda aquela geração, todos aqueles jovens, todos aqueles homens aprenderam, desde que nasceram, porque eles nasceram no deserto, a acordar de manhã e ver Moisés. A ter segurança de que eles tinham um líder que falava com Deus face a face. Então a segurança daquela geração era: nós temos um profeta que nos dirige e esse profeta fala com Deus. E aí nós lembramos da palavra que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se você botar e usar um silogismo muito simples, então, infeliz é a nação cujo Deus não é o Senhor. Ou então, infeliz a nação cujo Deus é o dinheiro. Quando nós pensamos nisso, sabemos que nós estamos
mais ou menos nessa situação. Por quê? Aqui termina uma época para Moisés, uma época para Israel. Deus está quitando tudo. Josué, você vai, mas eu estou resolvendo tudo para você. O que é que Deus tinha resolvido? Deus tirou Moisés. Está livre para você, Josué. Não tem impedimento. A figura de Moisés não vai estar causando problema para você. Você não tem nenhuma nuvem de liderança para lhe atrapalhar. Outra coisa que Deus tirou foram os murmuradores. Isso é muito sério, porque os murmuradores estavam lá perseguindo o coitado de Moisés. Eles perseguiram. Quando eles chegaram no limiar da terra, em Cades Barneia, o Cades Barneia, que aconteceu toda aquela situação, em que eles entraram na terra, mas disseram para Moisés, a terra não pode ser nossa. Por quê? Porque eles são muito fortes, os gigantes são enormes, a terra é boa, tudo bem, mas Deus não pode nos dar aquela terra, porque os gigantes são fortes. Então eles pereceram por causa da sua fé, que não existia. Deus diz para Moisés, tão certo como eu vivo, Moisés, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Está escrito em Números, no capítulo 14, de 20 a 23. Nenhum. O que significa que a partir daquele momento, Moisés começa com o povo de Israel uma peregrinação. E aos poucos, cada um desses infiéis, cada um desses murmuradores vai morrendo. Eles vão morrendo pelo deserto. Assim como eles se viram como gafanhotos, eles disseram, nós nos vimos como gafanhotos perto deles. E eles nos viram como gafanhotos. Deus diz, então tudo bem. Já que vocês são gafanhotos, vocês se veem assim, então vocês vão morrer como gafanhotos. Então começam a morrer os murmuradores. Só que eles riam da promessa. E aí, Moisés, você não disse que nós íamos entrar na terra prometida? São passados 5 anos. Não dissemos que não dá para entrar? Cadê que você entra? Dali, passa mais 5 anos. E aí, Moisés? Estamos ficando velhos. As pessoas estão morrendo. Tem 10 anos que saímos do Egito. Cadê? Cadê o poder? Entra lá. Eu quero ver você lutar com o gigante. Passaram-se 20 anos e 30 anos. E cada vez eles iam morrendo. Moisés, nós estamos morrendo. E cadê a terra prometida que você disse que seria nossa? 40 anos. Chegam nas campinas de Moabe. Morre o último murmurador. Cessou a voz da murmuração. Deus limpou tudo para Josué. Deus leva Moisés. Josué agora vai começar na terra prometida com tudo quites. Deus está dizendo para ele, é um tempo novo para você agora.
não tem mais murmurador. Aqueles que apoquentaram o meu servo Moisés, você está livre deles. E você também está livre da presença do meu servo Moisés. Agora você vai olhar para mim, se quiser ter sucesso. Você não vai poder se queixar de murmurador. Você não vai poder se queixar de liderança paralela. Você olha para mim ou olha para mim. Todo o deserto. Sabe, Josué? Eu fui uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Eu guiei o povo no deserto. Josué, você lembra disso? Quando vocês atravessaram o Mar Vermelho, para o outro lado, ninguém sabia o caminho. Por quê? Porque nunca, jamais, alguns de vocês tinham estado lá. Eu disse, eu ouvi a voz, eu desci, eu tirei, eu vou levar. Fiz tudo, estou trazendo aqui, estou te entregando. Agora, meu servo Moisés morreu. Atravessa esse Jordão. Não tem Moisés, não tem os murmuradores, tens que olhar para mim. Aonde? No livro da lei. Não pode dirigir o povo se não seguires o livro, a palavra. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Ser forte e corajoso, porque para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andes. Não cesses de falar do livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto dele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho. Serás bem-sucedido no ministério. O ministério é por minha conta aqui. O que significa que, assim como o povo de Israel estava entrando no novo momento, daqui a pouco nós estamos entrando também. Mas assim como Deus leva Israel a quitar tudo com o que passou, Deus nos ensina através disso o que precisamos quitar com o que passou. Precisamos estar com tudo arrumado para entrar um novo ano, para entrar um novo governo, para entrar um novo momento do Brasil. Sabemos, assim como o povo estava apreensivo para entrar na terra, o líder Josué também é apreensivo. E vocês podem imaginar como está apreensivo o povo brasileiro, como está apreensivo o governo brasileiro. Como? Quanta esperança o povo brasileiro tem, esperança de poder respirar sem saber se dá para respirar. Nós que temos fé, respiramos na oportunidade que nos está sendo apresentada. O que vai acontecer? Vamos orar. Por quê? Porque não aprendemos que é Deus que está no comando. Mas a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, quando Deus quer fazer as coisas, Ele faz. Quem disse que Moisés era crente? Quem disse que Abraão era crente?
pai da fé. Olha, quando Deus quer fazer uma coisa, Ele vai fazer. Ele não perde para ninguém. Quando você vê um Deus que chama Ciro, meu servo, você pode esperar qualquer coisa. Ele chama Ciro, meu servo. Acabou. Eu estava com um nó esse final de ano. Você sabe o que é nó daqueles que dizem nó de não sei o quê, como é que chama? Nó de cirurgião. Não tinha quem desfizesse. Tendo que fazer a festa das minhas crianças. Ontem, dia 8. Só tinha o dia 8 para fazer. Orado, jejuado, preparado, trabalhado, viajado, sem tempo, com 2 anciãos dentro de casa para tomar conta. E todas as viagens para fazer. Não sabia o que ia acontecer. Domingo passado eu recebi uma notícia assim, daquelas que bota a gente lá no chão. O pastor que sempre transfere as sacolas imensas das crianças para a igreja, na véspera de fazer a festa das minhas crianças, ele ia fazer o batismo da igreja dele. Ontem, sexta-feira, lá na praia de Copacabana. E ele não poderia sair de lá, lógico, antes das 9h30 da noite. Só que o culto termina 8h30, às 9h30, o povo não podia ficar lá esperando na igreja, com a igreja aberta, para a gente começar a levar a sacola. Eu tinha viajado para São Paulo. De madrugada eu fui para a Bahia, preguei de noite na Bahia, passei a madrugada, e à noite no aeroporto de Salvador, cheguei dia 7 de manhã no Rio, quebradinha, depois de 2 noites sem dormir. E as sacolas tendo que ser revistas. Eu não tinha condição de revisar aquele tanto de sacola, de dar conta das coisas lá em casa, e tinha que resolver o problema. Como transferir essa sacola? Não sabia. Eu sentei e disse, Pai querido, eu chego diante do Senhor como uma criança que quebrou o brinquedo. Está aqui, ó. Embolei tudo, marquei a agenda em cima da hora, não pensei nas consequências, resolvi tudo ao meu modo, mas agora estou entregando nas suas mãos, porque eu não tenho, eu vou passar vexame. O Senhor, eu lhe peço pela sua misericórdia. Fiz lá aquela oração, chorei um bocado, e se Deus tem 2 coisas que Ele gosta, é choro de viúva velha sozinha. Chega com tudo. Olhou para minha cara e deve ter dito, sua velha nega, eu estou acostumada a você fazer coisa desse jeito. Porque se você esperar que Deus se alegre com os seus acertos, Ele sabe que se você só vai acertar se o Espírito dele estiver na direção. Então, primeira coisa, o pastor lá do céu permitiu que uma pessoa que está sempre estendendo a mão se sentisse mal. Ela ficou tonta. Ela nunca teve medo de tonteira e não vai ao médico. Eu liguei para ela do aeroporto, ela disse, eu estou me sentindo um pouco tonta, eu tenho que ir ao médico. Eu disse, deve ter muita tonteira. É a Rosáurea, está ali presente. Para ela ir ao médico, ela nunca vai. Fiquei preocupada. E eu disse, Senhor, tem misericórdia da Rosáurea. Não deixa ela cair na rua. Pronto. Depois eu liguei de novo para ela, ela disse, estou no médico. Você vem almoçar aqui em casa, se o médico me der o dia. Eu orei para o médico dar o dia, o médico deu. Ela foi lá para casa, chegou lá em casa, ali, o médico disse que é labirintite. Eu nunca vi uma labirintite
tão maravilhosa. Ela não parou de trabalhar. Pá, 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 pá. E eu descobri que a labirintite era só para ela ter o dia vago. Se descobrirem lá na sua empresa. Aí, depois do almoço, deu uma chuva. Se alguém daqui estava no Rio, viu. Mas chuva daquelas, assim, parece que o Rio de Janeiro ia se acabar. Aí, o pastor teve que suspender o batismo. Ficou para a próxima sexta-feira. Ficou tudo limpo para levar as sacolas. Depois que o pastor desistiu do batismo, veio o sol. Tudo bem. Outro nó. O mágico que teria que ir para as crianças. Agenda totalmente lotada. Única vaga que ele teria que ser dia 8 de manhã. Era tudo que a gente precisava. Era só para o dia 8 de manhã. Você está vendo? E eu teria que ir pregar ontem, de tarde. O pastor da Convenção Batista, que nunca, você sabe como são os pastores batistas, é um pouco pior do que metodista. Eles são rígidos. Eles desistiram, transferiram o negócio para fevereiro. E eu pude ficar em casa. Então, você vê assim, Deus indo na frente, pá, pá, arrumando tudo que eu não sabia fazer. Eu fiz uma bagunça, e essa noite, quando eu fui dormir, eu disse, Senhor, eu nem vou orar, porque eu tenho vergonha. Eu já devia saber tudo. Deus fez tudo. Aí o pessoal disse, irmã Edmeia, a senhora é uma maravilha. Olha que festa que a senhora fez. Olha que maravilha que a senhora fez. E eu pensei assim, ai se não fosse o Senhor. Israel que eu diga. Deus nos chama para ser a parte visível. Eu não entendo como é que Deus pode ser tão bom. Eu passo a ser a parte visível e Ele, porque é Espírito, opera, quem aparece sou eu. O grande problema vai ser o dia que eu achar que eu sou boa mesmo. Porque é Ele que faz. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos entrando numa fase nova. Como Israel aqui estava entrando numa fase nova. É preciso que saibamos que Deus quer que quitemos com o ano de 2018. Como você vai quitar esse ano? Seguramente, ano passado, você fez propósitos de crescimento espiritual para este ano. Será que todos foram cumpridos? O que será que não foi feito? Mas, principalmente, será que você consegue conhecer mais ao Senhor este final do ano do que o final do ano passado? A Bíblia de Deus diz, a palavra de Deus diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Será que você está prosseguindo? Será que você conhece? Ou você pode estar como aqueles discípulos que estavam no barco com Jesus. No barco com Jesus. O mestre estava lá. Veio a tempestade. O mestre tinha dito, passemos para o outro lado da margem. E porque a tempestade estava fora do comum, eles foram lá e disseram, mestre. Eles não disseram, ei, você aí. Disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Pereçamos, Jesus Cristo levantou, deu o vento e a onda, tudo se acalmou. E eles disseram assim, ei,
Qual foi a pergunta? Quem é este? Não sabiam. Chamaram de mestre, mas não o conheciam. Porque perguntaram quem é este, que até o vento e as ondas repreendem e lhe obedecem. Eram discípulos e não conheciam. Não dá para entender. Eram discípulos, não conheciam. Pastor, só mais 3 minutos. Jesus Cristo leva esses mesmos discípulos para Cesareia de Filipe. Chegou lá, olhou para a cara deles e praticamente perguntou: vocês que estão no meio do povo, que ouvem as fofocas, que sabem de tudo, o que é que o povo diz a meu respeito? Como eles estão vendo o meu ministério? A pergunta que Jesus fez foi: quem o povo diz que eu sou? E os discípulos, com aquela cara de discípulo, que eu não vou dizer qual é, porque vocês conhecem, olhando para mim, disseram: eles dizem que tu és João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou qualquer um dos profetas. E Jesus ficou estatelado, olhando para a cara deles. Que situação! Os discípulos aceitavam a ideia de que Jesus Cristo, o mestre deles, fosse a reencarnação de um pecador. João Batista, Elias, Jeremias, qualquer um profeta é um pecador. Reencarnação de um pecador que não teve poder nem para vencer a morte. Quando eles disseram isso, Jesus Cristo olhou, a situação foi tão intensa, tão dramática. Jesus Cristo deve ter sentido uma facada no coração, que o Pai veio. E o Pai soprou, o Pai deu uma pesca. Sabe o que é pesca? Para Pedro, que tinha o bocão. Pá! E Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo disse para ele: tu és bem-aventurado, Pedro, porque meu Pai te revelou, porque tu não sabias, tu também está igual aos outros que não sabiam. Tu também aceitaste que eu fosse a reencarnação de um pecador, Pedro. Mas ele não falou essas coisas, porque Jesus Cristo não é assim grosso que nem eu. Tu és bem-aventurado, porque foi meu Pai que te revelou. Mas essa revelação é pedra, é a rocha sobre a qual eu edificarei a minha igreja. Você viu? Discípulos de Jesus Cristo não conhecem o Mestre. Nós estamos entrando uma nova fase. Um novo ano começa daqui, acho que 22 dias. Né? Então, como você vai entrar este ano? Será que você vai entrar este ano sabendo que você não pode se apartar da palavra de Deus? Será que você vai entrar este ano sabendo que você pode ter sucesso sim, se você não se apartar da palavra de Deus? Que você pode prosperar sim, se você não se afastar da palavra de Deus? Você deve entrar este ano tendo quitado com todas as dores até o ano passado, com todas as desavenças até o ano passado, com todos os prejuízos até o ano passado. Simplesmente entre com a intenção no coração de que tudo comece novo e que você comece um novo caminho, mas na presença de Deus, com a palavra de Deus na mão. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.